Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Karen e a gente vai ver hoje nessa folhinha a questão sobre radicais, pessoal. Esse conteúdo ele é bem extenso, tá? E a gente vai ter que ir emendando uma aula com a outra. Então eu vou mandar uma parte agora, aí daí na próxima aula eu mando um outro pedaço e assim vai indo, tá? Então vamos lá. Radicais, pessoal, nada mais é do que a famosa raiz quadrada que vocês já viram desde lá do sexto ano. Certo? Tem que saber muito bem a tabuada, que já ajuda um monte para quem sabe, certo? Então, aqui a gente tem três situações. Eu vou ler as três para vocês entenderem a diferença, tá? Aqui, ó, raiz quadrada de 25. Sempre que não tem o índice escrito, é como se tivesse um 2 ali perdidinho, tá? É chamado de raiz quadrada de 25. Aqui embaixo eu tenho a raiz cúbica de 8. Por que cúbica? Porque aqui tem 3. Aqui eu tenho a raiz quarta de 16, certo? Eu poderia ter a raiz quinta de 125. A gente vai vendo daqui a pouquinho alguns outros exemplos, tá, pessoal? Então, como é que a gente descobre cada um desses casos aqui, ó? Quando for a raiz quadrada, que o expoente é 2, na verdade o índice é 2, eu vou ter que ver um número que vezes ele mesmo dê 25. Aí eu vou lá para a tabuada. Que número vezes ele mesmo dá 25? O 5, né? 5 vezes 5 vai dar 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Quando for a raiz cúbica, galera, eu vou ter que ver um número que vezes ele mesmo de novo, vai dar 8. Qual número é esse? Eu vou ter que fazer por tentativa e erro, pessoal. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo e por ele mesmo dá 8? Começa lá pelos números pequenos, começa pelo 1, depois vai pro 2 e assim vai indo, tá? O 1 a gente sabe que não é, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, não vai dar 8. Então, a gente tenta o 2, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, eu sei que a raiz, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, eu sei que a raiz cúbica de 8 é 2. Certo? A raiz quarta, vocês já devem ter deduzido que é um número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. O índice diz quantas vezes eu tenho que multiplicar o número, tá, pessoal? Então, que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo que vai dar 16? Começa por tentativa e erro de novo, galera. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, eu sei que a raiz quarta de 16 é igual a 2 também. Deu coincidência de ser 2, tá? Nomenclatura, pessoal. Esse aqui vocês já sabiam isso, a gente tinha visto alguma coisinha, tá? O ano passado. Nomenclatura, galera. Primeiro, como eu leio isso? Raiz cúbica de 125. Certo? Como é que é o nome disso daqui, galera? O nome disso daqui é radical, é o sinal do radical. Como é que é o nome desse número pequenininho que fica aqui em cima? É o índice. Como é que é o número que fica dentro da raiz quadrada ou dentro do radical? Certo? Ele é o radicando. E a resposta disso, que a gente vai descobrir agora, vai se chamar raiz. Então, agora a gente vai calcular, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Como que eu sei qual é a raiz cúbica de 125? Então, eu vou ter que ver um número que vezes ele mesmo, vai dar 125. Quem que eu multiplico por ele mesmo e depois por ele mesmo que dá 125? Começo testando, galera. A gente já sabe que o 2 não é porque 2 vezes 2 dá 4, 2 ao cubo aqui dá 8, né? Então, vamos tentar o 4. Se eu fizer 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, não vai dar 125. Vamos tentar o 5.
Se eu fizer 5 vezes 5, vai dar 25. Se eu fizer 25 vezes 5, vai dar o 125. Então, eu sei que a raiz cúbica de 125 é 5. Fácil, né? Pessoal, agora a gente tem duas particularidades aqui, ó. Para a gente fazer a raiz quadrada de um número real, de qualquer número, tá? Na verdade, existem duas situações que podem acontecer. Ou o índice pode ser par, ou o índice pode ser ímpar. Tá? Mas, prof, o que é o índice que eu não me lembro mais? Lembra? O índice é o número que vai aqui em cima, tá? Nesse caso é 2, né? Por que eu sei que é 2? Porque ele não tá escrito. Nesse caso aqui, ó, é a raiz quarta, ou seja, 4 é um número par, 2 é um número par. Por isso que eu coloquei eles aqui em cima. Então, vamos colocar aqui raiz quarta de 81, tá? Então, vamos lá. Vamos resolver essas duas aqui, ó. Quando eu tenho a questão de um índice par, pessoal, tá? Índice é um númerozinho pequenininho aqui. Essa raiz quadrada vai ter duas respostas, uma positiva e uma negativa, e nós já vamos entender por quê, não precisa se apavorar. Se eu fizer, vamos fazer aqui no rascunho, 7 vezes 7, mais 7 vezes mais 7, vai dar quanto? 49. Agora, se eu fizer menos 7 vezes menos 7, olha só que legal, 7 vezes 7, 49, menos com menos, na multiplicação dá mais. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. Quando eu tenho a raiz, que o índice é par, certo? Eu vou ter duas respostas iguais, só que uma positiva e uma negativa. Vamos testar com 81. Que número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, que dá 81, vai ser o 3, tá? Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3, 81. Mais 3. Agora, se eu fizer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 27 vezes 3, 81. E agora vamos ver se o sinal vai dar certinho. Menos com menos na multiplicação dá mais, mais com menos dá menos com menos dá mais. Bem certinho, certo? Agora eu vou fazer aqui do outro lado que não tem espaço ali, tá? Ainda quando o índice é par, pessoal. Certo? O que pode acontecer quando o índice é par? Pode acontecer isto. O índice é par por quê? Porque 2 está escondido. E pode acontecer isto. Qual é a diferença entre um e outro? Tem uma diferença bem importante. Aqui o 49 é positivo e o menos está fora da casinha. Bem doido, está fora do radicando. E aqui o 49 é negativo. Então, quando o índice é par, par, isto aqui não existe. Esse sinal aqui quer dizer não existe, tá? Então, o menos dentro da casinha, quando o índice é par, não existe. E isso aqui existe, galera. Raiz quadrada de 49 é 7. Eu só arrasto este menos para cá. Feito? Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Aqui vocês viram, eu disse antes que quando o índice é esse número, é par, esta situação aqui, do menos estar dentro desta casinha, não existe. Agora, quando o índice é ímpar, ou seja, tá vendo aqui, ó, índice ímpar, porque o 3 é ímpar. Este menos aqui dentro existe sim. Quer ver como? Vamos resolver antes a raiz cúbica de 8 positivo. A gente sabe que é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8.
Beleza? Tudo bem. Então, a raiz cúbica de menos 8 vai ser 2, só que a gente vai ter que cuidar do sinal. Então, vamos lá. Se eu tentar fazer, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vamos ver quanto é que vai dar isso? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Vamos cuidar do sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, galera, quando o índice é ímpar, existe raiz de número negativo. Certo? Entendido? Pessoal, então agora vamos continuar aqui, tá? Aqui pra cima foi a explicação de antes, né? Então agora vamos aqui para baixo, ó, pessoal. Uma parte da folha de vocês tem essas expressões aqui com raiz quadrada que também não precisa se apavorar, que não é o fim do mundo. Ah, eu esqueci um parênteses aqui. Então vamos lá, galera. Quando a gente tem dois números aqui dentro, embaixo da raiz quadrada, é muito simples, pessoal. O que que a gente faz? Primeira operação, 64 mais 36. Quanto vai dar 64 mais 36? 6 mais 4 dá 0, vai o 10, né? Vai o umzinho lá em cima, vai dar 100. Eu primeiro somo eles dois, ainda dentro da raiz quadrada, e agora eu resolvo a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Vamos fazer essa daqui de baixo, ó. 100 menos 36. Quanto que dá 100 menos 36? Vai dar 64. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Ah, e agora tem potência junto. Mesma coisa, galera. 3 ao quadrado dá quanto? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. E agora, pessoal, como é que vai ficar isso aqui, ó? 16 mais 9 vai dar quanto? Raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? Ficou apertado ali, ó. É 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Fácil, né? Então, vamos lá, galera. Agora eu vou explicar para vocês a última parte dessa folhinha de radicais agora, que eu acho que é a mais fácil. Apesar de vocês se apavorarem quando vocês olham isso, eu também me apavorava, mas eu tenho uma regrinha fantástica que vocês vão adorar, tá? Eu até coloquei lá na folhinha de vocês, ó, siga a regra do sol, tá? Que é essa, por isso que eu botei esse solzinho ali, não foi para enfeitar a folha não, tá? Então, qual que é a regra do sol e como que a gente resolve esse negócio? Primeiro, vamos ler isso aqui, né? Ó, 5 elevado na potência 3 quartos. Prof, eu não sei fazer isso. Calma que a gente já resolve. E aqui a gente tem a raiz cúbica de 3 na potência 4. Ah, é muito complicado. Não é se vocês seguirem a regrinha do sol, tá? O que a regrinha do sol diz? Isso que eu vou escrever aqui embaixo. Quem está no sol vai para a sombra. E quem está na sombra vai para o sol. Essa é a regrinha. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Como assim, prof? Então, vamos lá. Aqui a gente tem 5 na 3 quartos, certo? E aqui a gente vai ter que transformar isto aqui numa raiz quadrada, certo? Este é um exercício, este é outro, tá? Separando isso. Então, a gente vai transformar esta potência em raiz quadrada, porque vocês sabem que potência e raiz quadrada são operações inversas que nem mais e menos, certo? Então, vamos lá. Como que eu aplico essa regrinha? Quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Imagina que o sol está aqui em cima. Quem é que... Aqui nós temos 3 números, né? Quais desses 3 números estão visíveis, estão pegando o sol? Se eles tivessem o sol lá em cima, tá? O 5 tá no sol, então ele vai, faz de conta que isso é uma casinha, tá? Se o 5 tá no sol, ele vai para a sombra. Se o 3 tá no sol, ele vai para a sombra. E o 4, que estaria protegido pelo traço da fração, fica exposto ao sol. É sempre desta forma. Quem tá no sol
vai para a sombra dentro da casinha e quem está na sombra, protegido por esse tracinho, vai para o sol. Certo? Vamos fazer outro exemplo aqui embaixo. Pode ser, pessoal, até com letra, ó. Vou botar uma letra aqui, 4 e 8. Vamos lá, ó. Ah, eu fiz ao contrário. Vamos botar 2 na 3 quintos, sei lá, inventei agora. Então, bota o solzinho lá em cima e vamos lá. Quem está no sol, vou ter que transformar isso em raiz quadrada. Então, eu desenhei a casinha. Esses dois, eles estão expostos ao sol, então eles vêm para cá. E este que está protegido por esse tracinho que eu estou riscando aqui, ele vai ficar exposto ao sol. Certo? Mas, prof, se eu tenho ao contrário. Se eu tenho ao contrário, é a mesma coisa. Este 3 tá no sol. Lembra? Sol aqui, ó. Qual número tá no sol? O 3. Quais números estão protegidos dentro da casinha? O 3. Então, quem tá na sombra vai pro sol. E quem está no sol vai para a sombra. Certo? Vamos fazer esse da letra. Ó, o 8 faz o solzinho lá, pra gente não se perder. O 8 tá direto no sol e o A e o 4 estão protegidos dentro da casinha. Então, quem está na sombra vai pro sol. E quem está no sol se protege na sombra. Esta é a resposta. Bem simples, galera, tá? Espero que vocês consigam fazer. O vídeo ficou comprido, mas vale a pena assistir, tá? A prof tá com saudade, um beijo bem grande. Se cuide.